Considerando fios condutores de materiais diferentes, mas de mesmas dimensões e de mesma temperatura, será melhor condutor aquele que oferecer menor resistência à passagem da corrente elétrica. Essa característica dos condutores permitiu obter novas aplicações para certos materiais que passaram a se chamar resistores e que têm a finalidade de explorar o efeito Joule. Dependendo também do circuito projetado, os resistores podem ser associados em série ou em paralelo. Mas, para isso, você precisa dominar bem a famosa lei de Ohm. Olá, Fanny. Olá, pessoal. A gente está de volta aí para continuar com o nosso curso de eletrodinâmica. Na aula de hoje, a gente vai ver os conceitos de associação de resistores. Associação de resistores em série e em paralelo. Nós devemos ver aí as características e propriedades de cada um desses tipos de associação. Mas é importante que a gente relembre sempre a aula anterior ou os conceitos mais importantes já vistos. Na nossa primeira aula, a gente viu o conceito de corrente elétrica. A corrente elétrica é o nome que a gente dá ao movimento ordenado de carga elétrica. É medida em Coulomb por segundo, que recebe o nome de ampere. Como chegar a isso? Bom, para medir a intensidade de corrente, a gente mede a rapidez com que aquelas cargas passam através do condutor. Basta pegar a quantidade de carga que passou e dividir pelo tempo necessário para que aquela carga passasse pelo condutor. Falamos também em resistência elétrica. É uma medida da dificuldade que as cargas encontram para se movimentar através de um condutor. E hoje a gente vai falar em associação de resistores. Então é importante a gente dizer o que é um resistor. Bom, o resistor nada mais é do que um condutor que apresenta resistência elétrica. O filamento de uma lâmpada de tungstênio, por exemplo, é um resistor elétrico. A função principal de um resistor é transformar a energia elétrica que ele recebe em energia térmica, em calor. E é isso, basicamente, que acontece numa lâmpada elétrica como essa, uma lâmpada de filamento. Ela recebe energia elétrica. A maior parte dessa energia elétrica é transformada em calor que aquece o filamento. Com o aquecimento do filamento, ele passa a emitir luz, como um ferro em brasa. Então, o resistor é o elemento de circuito que apresenta a resistência elétrica, cuja principal função é converter energia elétrica em calor. Você pode dar como exemplo também aquela resistência elétrica existente num chuveiro, ou numa torneira elétrica, ou num ferro de passar roupa. Um ferro de soldar também é um resistor. Mas para que um resistor funcione, ele deve ser submetido a uma tensão elétrica. E vocês devem se lembrar que a tensão é uma medida da energia que é fornecida para as cargas do sistema. As cargas recebem o sistema, a energia, e vão entregar essa energia para um consumidor. No caso, pode ser, por exemplo, essa lâmpada. E importante também a lei de Ohm, que relaciona corrente, resistência e tensão elétrica. Você se lembra? Tensão na lei de Ohm. A tensão nós vamos representar aqui no nosso curso pela letra U. A tensão elétrica U é medida em volts. O símbolo, o V maiúsculo. A resistência elétrica R, representada aqui na figura por essa linha serrilhada, será medido em ohm, a letra grega. E a corrente elétrica, como nós já tínhamos visto na primeira aula,
nós iremos representar pela letra I minúscula e ela será medida em ampere. Ampere ou coulomb por segundo. E a partir daí, a gente já pode começar o assunto da aula de hoje. Associação de resistores em série e em paralelo. O que significa associar resistores? Significa ligar vários resistores ao mesmo tempo. É o caso, por exemplo, das lâmpadas de um lustre ou das lâmpadas daquele fio de árvore de Natal, aquela pisca-pisca. Basicamente, nós podemos ligar vários resistores simultaneamente de duas maneiras, em série ou em paralelo. As características de cada uma dessas associações é muito importante que você tenha sempre em mente. A associação será dita em série quando a corrente que passa pelo primeiro resistor obrigatoriamente irá passar pelo segundo, pelo terceiro, etc. Isto é, nós ligamos os resistores de maneira que a corrente tem apenas um caminho a seguir. Esquematicamente, como ficaria? Repare que nós temos aqui dois resistores, R1 e R2, ligados de tal maneira que essa corrente I1 obrigatoriamente só tem esse caminho a seguir. Consequência importante. Se a corrente tem apenas um caminho a seguir, a corrente I1 será igual à corrente I2. Logicamente, se nós tivéssemos um terceiro resistor, a corrente I2 também seria igual à corrente I3, etc. Isto é, na associação em série, as correntes são iguais. I1 igual a I2, igual a I3, etc. E essa corrente nós vamos chamar de corrente I. Além disso, se nós medirmos a DDP nos terminais de cada um dos resistores da associação, nós vamos encontrar o 1, o 2, o 3, etc. Isto é, cada resistor ficará submetido a uma dada diferença de potencial, de tal maneira que a soma das tensões parciais, o 1 mais o 2 mais o 3, etc., será igual à tensão total, U. Última propriedade, a resistência equivalente. Isto é, a resistência que pode substituir todas as outras da associação, de forma que, se submetida a uma tensão U, será percorrida pela corrente I. Essa resistência equivalente é calculada fazendo-se a soma das resistências associadas, R1, R2, R3, etc. Como guardar isso? Anota um resuminho bem simples, onde a gente vai tentar gravar isso daí da maneira mais simples possível. Na associação de resistores em série, a corrente elétrica em cada resistor é a mesma, mas a tensão total divide-se entre as resistências associadas. Lembrem-se que na associação em série, a corrente é a mesma e a tensão irá se dividir. Há um inconveniente nesse tipo de associação. Se uma daquelas lâmpadas associadas se queimar, todas irão se apagar, porque simplesmente não vai haver um caminho contínuo para a passagem de corrente elétrica. Para evitar isso, a gente pode associar os resistores, lâmpadas, por exemplo, na associação em paralelo, como no lustre. No lustre, se uma das lâmpadas queimar, as outras continuam funcionando normalmente. Na associação em paralelo,
nós vamos ligar todos os resistores entre dois pontos iguais. Acompanhe. No nosso visualzinho aqui, a resistência R1 e R2 está associada em paralelo entre esses dois pontos que nós estamos indicando na figura. Perceba que, como elas estão ligadas aos mesmos pontos, a tensão a que elas estão submetidas, isto é, a diferença de potencial entre esses pontos, é igual à diferença de potencial da associação. A corrente total I da associação, ao atingir esse nó do circuito, terá, no nosso caso, dois caminhos a seguir, passando pela resistência R1 ou então passando pela resistência R2. Mas é importante notar que a soma I1 mais I2 é igual à corrente total I. Então, na associação em paralelo, a corrente divide-se e a tensão é a mesma. A resistência equivalente. 1 sobre a resistência equivalente é igual a 1 sobre R1, mais 1 sobre R2, mais 1 sobre R3 e assim por diante. Perceba que essa última maneira de calcular a resistência equivalente é muito trabalhosa. A gente pode quebrar o galho com dois macetinhos simples de ser aplicados. São casos particulares. No nosso caso, na associação em paralelos, a tensão em cada resistor é a mesma, mas a corrente total dividiu-se. Até aí, a gente está vendo as propriedades da corrente e da tensão. Voltando para a resistência equivalente. Na resistência equivalente, para alguns casos especiais, a gente pode aplicar uma simplificação. Se nós tivermos apenas dois resistores, a resistência total, equivalente à associação das duas, pode ser calculada fazendo o produto dividido pela soma. Se nós tivermos N resistores, todos iguais a um determinado valor R, a resistência equivalente será igual a R sobre N. A gente volta na próxima aula para aplicar tudo isso em exercícios. Até lá!